Tá vendo aquele ponto brilhante? Aquele é o RIP 65426b ou Naisaka Pike Mãe Terra, um exoplaneta fotografado por James Webb na constelação de Centauro a 385 anos-luz da Terra. Quem poderia imaginar que um gigante gasoso distante mudaria completamente a visão dos astrônomos sobre o Big Bang, o suposto evento catastrófico que deu origem a tudo o que vemos ao nosso redor? Será que ele realmente aconteceu? Ou será que é apenas uma invenção maluca de alguém que acabou se tornando a base da ciência moderna? Existe alguma alternativa ao Big Bang? E por que os cientistas estão cada vez mais duvidando dessa teoria? Para ser sincero, por causa das descobertas recentes do James Webb, os astrofísicos estão em um estado de pânico permanente. Quanto mais nos aprofundamos no estudo do universo, observando a evolução das galáxias e das estrelas, mais percebemos o quão pouco sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Por exemplo, o RIP 65426b destrói impiedosamente os princípios da evolução planetária, demonstrando uma inclinação orbital anormalmente alta, formas de formação não convencionais e a ausência de um disco protoplanetário, apesar da idade relativamente jovem do sistema estelar. Para completar, James Webb deu o último prego no caixão das concepções tradicionais sobre o macrocosmo ao descobrir galáxias bastante maduras, onde a priori elas não deveriam existir. O observatório, repleto de equipamentos, continuará funcionando por pelo menos mais 2 décadas. O que nos espera daqui para frente, se as descobertas do telescópio já estão nos deixando perplexos? E o que vai acontecer quando surgirem sucessores ainda mais avançados de James Webb? Prever o futuro não é o nosso ponto forte. No entanto, a teoria do Big Bang está sendo cada vez mais substituída por explicações alternativas. De onde veio tudo isso? O modelo oscilante do universo é o mais popular. De acordo com essa teoria, o universo passa por um número infinito de ciclos de expansão e contração. Após a explosão global, surge uma onda de choque catastrófica e começa um longo período de expansão. Mas, no final das contas, ocorre o colapso gravitacional, ou seja, o universo vai se contraindo gradualmente. Se aceitarmos essa teoria como um axioma, então o Big Bang não é um evento exclusivo, mas sim algo rotineiro e comum. Muitos astrofísicos consideram esse modelo e outros semelhantes como o grande ricochete, tentativas de unir a gravidade e a mecânica quântica, o que é uma especulação. Embora, como podemos saber o quão correta é a teoria se não conhecemos a verdade? De onde, afinal, surgiram as dúvidas sobre a teoria do Big Bang, que é tão familiar e confortável? Por que não nos contentamos com ela e paramos de buscar alternativas duvidosas? Em primeiro lugar, a situação é influenciada por várias anomalias que James Webb, graças aos superinstrumentos NIRCan, encontra periodicamente nas profundezas do espaço. Esses objetos destroem completamente os princípios cosmológicos, pois suas propriedades e comportamentos não correspondem em nada ao modelo padrão. De acordo com a teoria do Big Bang, não pode haver galáxias maduras, antigas e muito menos mortas no universo primitivo. Mas em 2024, o JWST descobriu as FUDS 7329, localizada a cerca de 3. Com o tempo de pesquisa, descobriu-se que o processo de formação estelar nessa galáxia supermassiva terminou 800 milhões de anos após o Big Bang. Isso nos obriga a duvidar da confiabilidade do modelo cosmológico tradicional, de onde o universo jovem tirou forças e energia para criar um aglomerado tão gigantesco e depois destruí-lo. O que é responsável pela interação gravitacional e pela formação? Nas teorias aceitas, um dos componentes obrigatórios é a matéria escura, e embora sua existência não tenha sido comprovada nas equações, não dá para ficar sem essa premissa mencionada. Mas quando o JWST descobriu essa galáxia anômala, os astrônomos tiveram que pensar seriamente sobre isso. Estamos falando da JATES JS Z13-1 descoberta em 2024. Ela, assim como sua equivalente, não foi responsável pela explosão.
mas a galáxia registrada em 2018 por cientistas da Universidade de Yale com o telescópio Dragonfly sofre de uma grave deficiência dessa misteriosa substância escura. O diâmetro do objeto único, formado apenas 330 milhões de anos após o Big Bang, é de cerca de 2.000 anos-luz, e a massa da JAT Z13-1 é inacreditável para galáxias, sendo de cerca de 100 milhões de massas solares. Mas o mais surpreendente não é isso. De acordo com o modelo tradicional, a presença de matéria escura representa cerca de 27% da massa de qualquer galáxia, pois desempenha um papel fundamental em sua formação. Mas não neste caso. Após múltiplos cálculos cujos resultados mudavam constantemente, os astrônomos descobriram que a fração de matéria escura é anormalmente baixa em comparação com objetos semelhantes. Para entender a dimensão do problema, basta mencionar que a matéria escura é considerada uma espécie de estrutura para a formação das galáxias. Assim, sua ausência na prática significaria o mesmo que se uma pessoa nascesse sem coluna vertebral e ossos. Às vezes, até surgem suposições sobre a origem artificial do objeto. Um análogo das galáxias com o mínimo de matéria escura também é o Big Wheel, um objeto massivo descoberto pelo JWST em 2024 que se formou 800 milhões de anos após o Big Bang. Essa galáxia ainda tem formato espiral, o que é considerado impossível nas condições do universo primitivo. Quais galáxias anômalas estão associadas a possíveis tecnossinaturas da estrutura mais distante? Atualmente, o aglomerado HD1, localizado a 13,4 bilhões de anos-luz da Terra, é considerado por alguns como uma megaestrutura de origem artificial. Em 2022, a galáxia foi descoberta por James Webb e, segundo uma conclusão preliminar, as estrelas em HD1 estão se formando a uma taxa anormal de mais de 100 por ano. É possível que o brilho extraordinário seja causado por um buraco negro supermassivo antigo, o que é absolutamente incomum para o período inicial de desenvolvimento do universo. Daí a suposição sobre uma megaestrutura, uma esfera de Dyson ou alguma outra que ainda não conhecemos. De qualquer forma, o objeto não se encaixa na teoria estabelecida sobre a qual a cosmologia terrestre se baseia. Aliás, modelos alternativos formulados por alguns cientistas às vezes acabam sendo tão anômalos quanto os objetos sobre os quais acabamos de falar. Qual delas é a recordista? O primeiro lugar entre as teorias originais não pode ser dado a uma única candidata. Há várias, por exemplo, a cosmologia de plasma. O mecanismo dessa teoria afirma que o universo se formou sem a participação do Big Bang ou da matéria escura. Como ele surgiu então? As galáxias e outras estruturas em grande escala foram formadas com a ajuda de campos eletromagnéticos e plasma. A teoria oferece um enorme espaço para a imaginação, mas é uma pena que os cientistas a rejeitaram por ampla maioria por não corresponder a dados científicos fundamentais. Lembram do famoso Stephen Hawking com suas ideias extravagantes sobre o cosmos? Pois bem, já em 1983, ele e seu colega James Hartle criaram o conceito de cosmologia quântica. Matematicamente, a teoria é incrivelmente complexa e, além disso, é impossível de ser verificada. Embora o modelo resolva o problema da singularidade inicial e seja compatível com a gravidade quântica, as suposições teóricas desse conceito são muito interessantes, mas a ausência de testes empíricos o torna improvável. O mecanismo de surgimento do universo dentro da cosmologia quântica descreve o tempo que se comporta como o espaço. O universo surge espontaneamente de um estado quântico sem a participação de uma singularidade, e o contínuo espaço-tempo é fechado como uma esfera, sem um ponto inicial. Porque todas essas teorias não resistem às críticas em comparação com o Big Bang. Afinal, muitas delas parecem bastante lógicas, exceto as mais exóticas. O que confirma o modelo do Big Bang? O Big Bang, como teoria dominante, possui a maior quantidade de evidências teóricas e matemáticas, por isso é a principal. Os principais pilares em que ela se baseia são o desvio para o vermelho, que indica a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas,
e as evidências da evolução das galáxias. Por exemplo, James Webb demonstrou repetidamente que as galáxias primitivas não são estruturadas, são menores em tamanho e têm uma taxa de formação estelar mais alta. Aqui está a galáxia roda de carruagem, não é estranha? Quanto à radiação de micro-ondas descoberta em 1965 por Robert Wilson e Arno Penzias, ela é considerada um eco das galáxias estruturadas. Mas as galáxias são estruturadas, elas não são estruturadas. Mas aqui está o principal contra-argumento que vai contra a teoria tradicional. Este é o eixo do mal. Uma anomalia cósmica em escala supermassiva, confirmada por observações de muitos telescópios, incluindo o Chandra e o Observatório Espacial Planck, é uma região onde a isotropia do universo é violada, manifestando-se no alinhamento das heterogeneidades presentes em todos os outros lugares do macrocosmo. O que mais assusta os cientistas é a mancha fria na constelação de Eridanos, uma região onde a temperatura da radiação cósmica de fundo é muito inferior à média e praticamente não se observam estrelas nessa área. Como esse supervazio está diretamente relacionado à teoria do Big Bang, já que o modelo pressupõe a isotropia do universo, ou seja, a mesma diminuição em todas as direções e a homogeneidade em grandes escalas, isso é a base do princípio cosmológico. Por isso, o eixo do mal junto com o supervazio de Eridanos abalam seriamente a reputação dessa teoria. Uma coincidência aleatória aqui é praticamente excluída, então a anomalia ganha significância estatística. Se o eixo do mal for real, o universo pode ter uma direção preferencial, ou talvez ele esteja girando. Em ambos os casos, a teoria do Big Bang precisaria ser revisada. Se acrescentarmos a isso as galáxias e planetas anômalos encontrados por James Webb, a ameaça aos fundamentos da astronomia terrestre se torna bem real, assim como o pânico da comunidade científica. No momento, o eixo do mal é objeto de discussão, pois sua existência ainda não foi totalmente comprovada. Esperamos pelo trabalho produtivo de James Webb, que no futuro lançará luz sobre esse mistério. A estabilidade do fundamento cosmológico, as galáxias massivas precoces, a ausência de matéria escura em algumas regiões do universo, assim como o problema do ponto de singularidade, como locais infinitamente densos e quentes onde as leis da física não funcionam. Será que eles são capazes de destruir aquilo em que nossas ideias sobre o mundo se baseiam há muitos anos? Podemos apostar que o que realmente vai tirar o chão da base teórica será alguma descoberta inesperada que não vai necessariamente virar a ciência clássica de cabeça para baixo. Talvez sejam provas incontestáveis de que vivemos em um universo simulação criado por uma civilização mais avançada. Quantos amigos você tem no Facebook e no Instagram? Será que alguém chega a 100 pessoas? Enquanto isso, Saturno atualmente tem 247 luas amigas, incluindo Encélado. Agora tente acreditar que o espaço é um lugar deserto. Após as descobertas recentes, os cientistas tiveram que revisar um pouco suas prioridades e perceber que não vale a pena focar em locais muito distantes do universo. Afinal, a vida pode surgir literalmente debaixo do nosso nariz, em Encélado. De onde vieram essas conclusões? Simplesmente porque Encélado é mais um objeto do sistema solar com um reservatório global de água hipotético em seu interior e onde há líquido, é bem possível que a vida floresça. Na verdade, Encélado é bastante intrigante. O satélite de Saturno é minúsculo, com apenas 500 quilômetros de diâmetro, do tamanho da Islândia, um mundo completamente congelado, sob cuja crosta de gelo, segundo muitos astrônomos, existe um oceano de água líquida. Mas como descobrimos isso? Afinal, ninguém jamais pousou na superfície de Encélado, um corpo celeste 25 vezes menor que a Terra. Sim, não houve missões tripuladas, mas por muitos anos, a sonda interplanetária Cassini orbitou de perto essa lua. O que ela descobriu? Apesar de seu tamanho bastante modesto, o objeto é incrivelmente ativo. Especialistas da NASA afirmam que, devido à energia que o preenche, Encélado literalmente está rachando pelas costuras. Para não falar sem provas, eles mostraram esta imagem. O que está representado nela? Aqui,
Encélado demonstra claramente o processo de fissuras causadas pelo criovulcanismo. É justamente aí que está a primeira evidência de possível vida no oceano desse satélite. Os geysers de Encélado, através das fissuras formadas em sua crosta de gelo, lançam ao espaço enormes jatos repletos de vapor d'água, gases, microelementos e partículas de gelo. A altura dessas erupções impressiona a imaginação, chegando a até 500 quilômetros. Além disso, as partículas dos geysers preenchem até mesmo um dos anéis de Saturno, o mais denso, o chamado Anel E. Ao estudar a composição desses jatos, os cientistas estão gradualmente descobrindo do que é composto o oceano de Encélado. E para isso, nem é preciso organizar uma expedição caríssima e perfurar a crosta de vários quilômetros do corpo celeste. Aliás, qual é a espessura da crosta de gelo de Encélado? Acredita-se que ela tenha cerca de 30 quilômetros de profundidade. Então, por causa de quais processos incrivelmente poderosos poderiam ter se formado geysers tão impressionantes? Será que um jato de água sob pressão é capaz de atravessar uma camada tão espessa? O segredo é simples. Principalmente, esses tipos de jatos são observados no hemisfério sul de Encélado, onde a espessura da crosta em muitos lugares é significativamente menor, apenas cerca de 5 quilômetros, o que foi possível descobrir nos elegantes jatos desse misterioso satélite. De acordo com as pesquisas da sonda Cassini, que durante a missão sobrevoou várias vezes Encélado e até entrou nos jatos expelidos pelo satélite, muitos novos fatos foram revelados. Pare um instante e olhe para esta foto. Você vê um pequeno objeto pairando sobre a superfície da Lua de Saturno? Esse é o frágil, mas persistente sonda Cassini, trabalhando incansavelmente em um ambiente hostil e perigoso para que os terráqueos possam obter novas informações sobre o mundo que os cerca. Sabe-se que os dados dessas sondas são decodificados e analisados pelos cientistas por um longo tempo, e só depois são divulgados ao público de forma controlada. Assim, graças a Cassini, o mundo descobriu do que é composto o oceano em Encélado, e isso aumentou significativamente as apostas, colocando esse corpo celeste na vanguarda da lista de mundos potencialmente habitáveis. Então, o que o grupo de cientistas da Universidade de Heidelberg descobriu, entre os quais estavam Nazaira Cavazza, Frank Posberg, Ferdinand Stoltz e Bernd Abel, durante a análise dos dados dos instrumentos da Cassini, especificamente do CDA e do INMS, descobriu-se que nas fontes que jorram do interior de Encélado estão presentes cátions orgânicos. O que isso significa? Isso indica que existem moléculas orgânicas complexas de difícil dissolução, compostas por centenas de átomos, incluindo oxigênio, nitrogênio, fósforo, estruturas aromáticas e carbono. É possível que elas formem uma fina película na superfície desse reservatório e, posteriormente, sob a ação dos gases, sejam lançadas em forma de plumas a uma velocidade de 2 km por segundo. Aliás, é justamente por causa da aceleração monstruosa que as partículas conseguem superar a gravidade do satélite e vão direto para os anéis de Saturno. Ou seja, os geysers em Encélado contêm praticamente todos os ingredientes necessários para preparar o famoso caldo primordial, essencial para o surgimento de formas de vida baseadas em carbono. Dessa forma, o quebra-cabeça se encaixa. A água líquida. Existe energia das fontes hidrotermais, cuja temperatura varia de 90 a 200 graus Celsius, a compostos orgânicos complexos. Bingo! Seria interessante ouvir o assobio ensurdecedor com que esses geysers fantásticos irrompem debaixo da crosta de gelo. Conseguimos simular um som o mais próximo possível do realista. Para conter um pouco o entusiasmo em relação a essa descoberta, vale mencionar as dúvidas levantadas por Frank Posberg, membro do grupo de pesquisadores.
Os cientistas acreditam que, no ambiente quente das fontes hidrotermais sob alta pressão, essa matéria orgânica complexa poderia ter se formado de maneira abiótica, ou seja, não relacionada a organismos vivos, mas de forma não biogênica. Para testar essa hipótese são necessárias mais missões, pois ainda há muitas lacunas de informação. No entanto, até o momento, Encélado continua sendo o único objeto, além do nosso planeta, onde foram encontrados todos os componentes mencionados: água líquida, matéria orgânica complexa e energia química. Nem em Marte, nem em Europa existe esse conjunto de condições. Mas por que o líquido no oceano de Encélado apresenta atividade hidrotermal? De onde vieram fontes semelhantes do interior de um corpo celeste gelado girando no vácuo morto? Os cientistas sugerem duas razões para a formação desse fenômeno. A primeira é a decomposição radioativa de elementos no núcleo de Encélado, e a segunda, mais provável, é a deformação de maré causada pela monstruosa gravidade de Saturno. Presume-se que a temperatura nas camadas superiores do oceano seja de cerca de menos 45 graus Celsius, o que é significativamente mais alto do que na superfície. Mas quanto mais fundo, mais a água se aquece. Ela pode chegar a cerca de mais 1 grau Celsius, o que é comparável a algumas regiões dos oceanos terrestres. Com uma análise cuidadosa dos dados da sonda Cassini, os especialistas também descobriram que a composição da água em Encélado pode ser semelhante à da Terra. Em particular, ela contém sal. O que mais essa lua pode nos surpreender? Em particular, os funcionários da NASA ficaram impressionados com esta imagem, na qual é visível um fragmento do campo, que é ilustrado neste quadro. Essas são as chamadas listras de tigre, que indicam o passado geológico ativo da Lua. Olhe atentamente para a imagem. De onde você acha que poderiam ter surgido essas fraturas nítidas, mas caóticas, e crateras planas, não é mesmo? De longe, Encelade lembra uma enorme bola de neve. A Cassini conseguiu obter fotos tão detalhadas devido às repetidas manobras próximas ao satélite. Certa vez, ele passou a apenas 175 quilômetros da superfície da Lua gelada. Nas imagens, os astrônomos conseguiram até observar blocos de gelo de até 100 metros de tamanho após analisarem essas fotografias. Peter Thomas, integrante do grupo de monitoramento da NASA que trabalha na Universidade Cornell em Ítaca, não deixou de comentar que ninguém esperava um tipo de paisagem como essa em Encélado. Por quê? Após analisar as imagens obtidas pela Cassini, os cientistas consideram a superfície de Encélado incrivelmente jovem. Acredita-se que os fragmentos da superfície desse satélite que estão sendo estudados tenham apenas de 100 a 300 milhões de anos, em algumas regiões até 500 milhões de anos, e isso é extremamente pouco. Acontece que essa juventude se deve à atividade dos geysers, que periodicamente renovam a superfície, apagando vestígios antigos, e por vestígios antigos, entende-se até mesmo enormes crateras. Assim, basicamente, Encélado, graças às fissuras em sua superfície, pelas quais os geysers disparam como se fossem de um canhão, permanece eternamente jovem. Aliás, as fontes geotérmicas dentro do satélite são constantemente alimentadas pela gravidade não só de Saturno, mas também da vizinha mais próxima de Encélado, Dione. É interessante notar que o hemisfério norte de Encélado, que é muito menos ativo do ponto de vista geológico, está coberto por uma grande quantidade de crateras bastante antigas, cuja idade chega a 4 bilhões de anos. No entanto, mesmo nessas condições, graças às fissuras tectônicas, a superfície é constantemente renovada, só que de forma mais lenta. E em parte foi realizada uma modelagem computacional, onde como um dos parâmetros foi adicionado o nível atual de impactos de meteoritos no sistema de Saturno. Aconteceu que tudo bateu. Nos últimos 300 milhões de anos, não houve bombardeios significativos. Então, é bastante lógico que Encélado pareça quase intocado. Será que algum dia será organizada uma missão tripulada para esse satélite? No momento, especialmente à luz das informações obtidas, Encélado é um objeto prioritário para os astrobiólogos. O fato é que, se compararmos esse corpo celeste com Europa, que também recebe muita atenção dos cientistas, o estudo do líquido do oceano subterrâneo de Encélado é significativamente mais simples do que no satélite de Júpiter.
Os geysers são um fenômeno extremamente raro e aleatório. Portanto, para estudar a composição do oceano dela, seria necessário perfurar uma crosta muito espessa. No momento, isso parece ficção científica, enquanto qualquer sonda pode atravessar as plumas que saem do oceano de Encélado. O segundo ponto positivo é a baixa gravidade do satélite de Saturno, o que facilitará o pouso e a decolagem dos ônibus espaciais, caso eles consigam chegar ao objeto. E o último argumento: já foram encontradas moléculas orgânicas e outras condições para o potencial surgimento da vida. Por isso faz mais sentido concentrar o estudo justamente nesse corpo celeste. Quanto à missão tripulada, aí as coisas não são tão simples. Quais seriam as sensações dos astronautas em Encélado? Será que essa experiência não se tornaria a última deles? Encélado é radicalmente diferente da Terra. Um exemplo simples: o que os cosmonautas seguram nas mãos na Terra tem um certo peso, enquanto em Encélado esse objeto se tornaria praticamente sem peso. O que isso significa na prática? Se você não segurar um objeto com firmeza suficiente, pode acabar lançando-o acidentalmente para o espaço. Aliás, se exagerarmos um pouco, até mesmo o próprio astronauta pode, sem querer, acabar indo em uma viagem não planejada. Porque sair da superfície de Encélado é tão fácil quanto enviar 2 bytes, já que a velocidade de escape aqui é de apenas 239 km/s. Além de tudo isso, a presença da radiação de Saturno representará uma ameaça para os equipamentos elétricos, o que significa que vai atrapalhar a comunicação e o suporte à vida dos módulos. Além disso, os trajes espaciais dos participantes da missão podem falhar rapidamente devido ao forte campo de radiação, o que representa uma ameaça direta à vida dos colonizadores. Parcialmente, tudo isso é compensado pela paisagem surrealista. Planícies nevadas deslumbrantes, geysers grandiosos, chuva de diamantes das fontes que caem e os gigantescos Saturnos acima da cabeça. No entanto, a incrível distância da Terra, de 1,4 bilhão de quilômetros, e o isolamento total, no silêncio do espaço, o frio congelante. Afinal, a temperatura na superfície de Encélado é de cerca de 200 graus Celsius, é capaz de causar um temor existencial até mesmo no astronauta mais nórdico. Que evento de 1969 ofuscou o massacre de Charles Manson, o nascimento da era da internet e o golpe na Líbia juntos? Claro, o pouso dos astronautas americanos na Lua, sobre o qual os pioneiros ficaram em silêncio por décadas. Que segredos foram revelados e imediatamente classificados? Que bactéria foi encontrada na câmara do módulo lunar e por que ninguém mais vai à Lua? Quando você souber disso, ficará muito surpreso e talvez mude para sempre sua opinião sobre o satélite da Terra. Imagine por um segundo que você passa muitos anos se preparando cuidadosamente para algum evento, e então ele acontece, mas suas expectativas sobre ele não correspondem em nada à realidade. Foi exatamente assim que, segundo suas próprias palavras, se sentiram os astronautas da tripulação do Apollo 11 quando pisaram na Lua pela primeira vez. Talvez tenha sido um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade, como disse acertadamente Neil Armstrong, mas até esse pequeno passo foi muito difícil para o homem. Por quê? Sim, porque a Lua é um mundo totalmente estranho para nós, onde tudo, desde a baixa gravidade até a ausência de referências familiares da Terra, está contra as pessoas, mesmo aquelas protegidas por trajes espaciais. O que os astronautas descobriram na Lua durante a missão Apollo 11 e as seguintes, relacionadas ao pouso na superfície do nosso satélite? Quais descobertas surpreendentes os impressionaram e até os assustaram? Foram encontrados sinais, pelo menos, de vida microbiana e, o mais importante, quando tudo isso começou e por que terminou de forma tão inesperada? A epopeia da exploração da Lua começou muito antes do pouso do homem em sua superfície, em 1962. No entanto, nossa tripulação só viu o satélite com seus próprios olhos pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, durante a missão Apollo 11. A expedição seguiu o roteiro planejado após o lançamento do Cabo Canaveral. A nave espacial, composta pelo módulo de comando que posteriormente permaneceu em órbita com um astronauta a bordo, além dos módulos de serviço e lunar, partiu em direção à Lua. O módulo lunar foi o primeiro a descer na superfície do satélite,
com Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo. Vamos deixar de lado os detalhes, que incluíram uma série de imprevistos arriscados, como a correção manual do pouso para evitar colidir acidentalmente com as cristas lunares. E vamos falar do principal. No final das contas, o módulo pousou com sucesso em uma das maiores planícies lunares, o Mar da Tranquilidade. Claro, hoje em dia todo estudante sabe que o chamado mar, na verdade, está longe de ser preenchido por água, mas sim por megatoneladas de poeira lunar superabrasiva e pegajosa chamada regolito. Essas planícies basálticas foram chamadas de mares por engano, pois os astrônomos antigamente achavam que eram realmente bacias de água. O tamanho do Mar da Tranquilidade é equivalente à área da Itália, e ao seu redor há muitas crateras e elevações. Essa bacia de impacto provavelmente surgiu há cerca de 4 bilhões de anos, devido à colisão de um enorme asteroide. E depois, como resultado de erupções vulcânicas, a cratera foi preenchida por lava. Quando a substância fervente solidificou, a superfície se transformou em uma área relativamente lisa. Acho que não é preciso explicar por que esse local foi escolhido para o primeiro pouso de humanos na Lua. Se alguém ainda não entendeu, vamos dar uma dica. No Mar da Tranquilidade há muito basalto para pesquisas. Ele tem um mínimo de obstáculos que poderiam atrapalhar o pouso e também está perto do Equador, o que facilita a navegação a partir da Terra. O que os astronautas descobriram nesse mundo sombrio, parecido com o inferno pessoal de Bulgakov Pôncio Pilatos? Como já dissemos, o que mais impressionou os participantes foi o contraste entre expectativas e realidade. Sombras intensas das colinas e pedras, causadas pela ausência de atmosfera, regolito fino e macio com um forte cheiro de ferro, como se sangue fresco tivesse sido derramado, ou pólvora espalhada, além de uma esfera azul brilhante acima do horizonte negro da Lua. Nossa Terra, onde ficaram as famílias dos cosmonautas e tudo o que lhes é caro. Neil Armstrong, em várias coletivas de imprensa, descreveu repetidamente suas sensações, chamando a Lua de um belo deserto. O que ela esconde e o que exatamente os cosmonautas trouxeram de lá? Os astronautas da missão Apollo 11 conseguiram coletar cerca de 22 quilos de basalto e rochas fragmentadas. Como se descobriu depois, a idade delas era de pouco mais de 3 bilhões de anos. Que conclusões os cientistas tiraram ao receber essas riquezas para a pesquisa? Em primeiro lugar, descobriu-se que a Lua foi magmaticamente ativa por pelo menos 800 milhões de anos, o que contradiz as antigas ideias sobre ela. Em segundo lugar, descobriu-se que a Terra e seu satélite, em relação à composição interna, são praticamente gêmeos, o que permite confirmar a validade da hipótese da protoplaneta Theia, que um dia colidiu com o globo terrestre. Em terceiro lugar, o sismógrafo instalado detectou um tremor lunar em tempo real, provocado pelo impacto de um meteorito. Aliás, o aparelho registrou uma peculiaridade. Após os abalos, a Lua emite um som retumbante que dura pelo menos 1 hora. Mas havia fotografias que comprovassem a veracidade dessa missão? Com certeza havia. Desde o primeiro pouso até o final do projeto, foram tiradas cerca de 20 mil fotos e as mais famosas delas rodaram o mundo e causaram um verdadeiro alvoroço. Mesmo nas fotos dá para perceber o quanto o nosso satélite é estranho e deserto. Uma verdadeira imagem icônica foi a foto da pegada de Armstrong perto do módulo lunar. Aliás, a Agência Espacial, Organização Indiana de Pesquisa Espacial, em abril de 2021, confirmou a veracidade da missão lunar americana com a ajuda da sonda Chandrayaan-2. Aqui está uma foto do módulo Apollo 11. Testes foram feitos para detectar matéria orgânica? Claro, sim, mas eles mostraram que a Lua é absolutamente estéril, embora um incidente biológico tenha ocorrido. Durante a missão Apollo 12, na câmera que retornou da Lua, foi inesperadamente encontrada uma colônia de bactérias Streptococcus metis. Depois descobriu-se que era um micro-organismo terrestre que de alguma forma sobreviveu no vácuo.
Por si só, esse é um acontecimento surpreendente, mas levou os cientistas a uma única conclusão. A humanidade, depois da Terra, começou a contaminar outro corpo celeste com seus próprios micro-organismos, e algo terá que ser feito a respeito disso. Quais locais as outras missões do programa Apollo visitaram? Eram lugares muito menos confortáveis em comparação com o Mar da Tranquilidade. A foto foi tirada alguns segundos antes do pouso do módulo. Apollo 12 pousou no Oceano das Tempestades, Apollo 14 em uma região montanhosa com rochas muito antigas chamada Framauro, e Apollo 15 ao pé das montanhas Apeninas. Sim, na Lua também existem Apeninos. Apollo 16 pousou no Planalto de Descartes e Apollo 17 no Vale Taurus-Litrov, na periferia do Mar da Serenidade. Qual dessas missões pode se orgulhar das descobertas mais surpreendentes? O último pouso, que aconteceu em dezembro de 1972, proporcionou aos astronautas Eugene Cernan e Harrison Schmitt um evento marcante em todos os sentidos. Eles descobriram solo laranja, inicialmente identificado como uma formação de origem artificial, mas após pesquisas, foi determinado que se tratava de vidro vulcânico com inclusões de titânio. O que essa descoberta indica? Que bilhões de anos atrás houve erupções vulcânicas violentas aqui, com emissões incríveis de gás? Que pedra surpreendente os astronautas da missão Apollo 15 que pousaram em nosso satélite descobriram? Em agosto de 1971, eles encontraram o mais famoso e importante exemplar de rocha lunar. A Pedra da Existência é um pedregulho de aproximadamente 18 centímetros de comprimento, com uma estrutura cristalina de cor cinza clara e inclusões brilhantes, pesando cerca de 270 gramas. Os astronautas David Scott e James Irwin a encontraram por acaso durante a exploração da região das montanhas Apeninas. A pedra estava na beira da cratera Spur, levemente coberta pela poeira lunar. Aliás, algumas palavras sobre ela. O que mais surpreendeu em todas as missões foi o comportamento do regolito. Devido à baixa gravidade e ao vácuo, não há atmosfera na Lua. Essa substância onipresente, que causa rinite lunar nos cosmonautas, assentava-se de maneira muito estranha na superfície do corpo celeste. Um terráqueo, mesmo sem conhecer as leis da física, imediatamente acharia estranho se o pó se comportasse assim em nosso planeta. O fato é que o regolito se levantava a cada passo do astronauta, mas não formava nuvens como na Terra. Ele caía seguindo uma trajetória parabólica estrita. Essa peculiaridade foi descrita por todas as missões, sem exceção. Mas vamos voltar à Pedra da Existência. Por que ela recebeu esse nome? Foram os astronautas? Dessa forma, decidiram destacar a ligação do artefato com o nascimento da Lua, pois a idade da pedra, de acordo com a datação radioisotópica, é de cerca de 4,5 bilhões de anos, ou seja, ele testemunhou o nosso satélite tanto no período de seu surgimento quanto em sua formação, e é o exemplar mais antigo de rocha lunar já encontrado até agora. Os adeptos da teoria do impacto para a origem da Lua fazem referência à Pedra da Existência. Afinal, ela comprova que, muito provavelmente, foi justamente a catástrofe causada pelo impacto de Theia com a Terra que criou o nosso satélite, que no início se parecia com um oceano de magma derretido. Como a composição da Pedra da Existência é semelhante ao manto terrestre, isso serve como mais uma confirmação da origem comum da Terra e da Lua. Vale a pena ter esperança em futuras missões que possam realmente encontrar vida na superfície do nosso satélite, considerando a ausência de atmosfera, a intensa radiação cósmica e as variações extremas de temperatura de menos 173 graus à noite até mais 127 graus durante o dia. As esperanças para isso são muito remotas. A Lua é um mundo surreal, desértico e sombrio, embora belo à sua maneira. Mas às vezes surge a pergunta: será que os astronautas escondem alguns fatos do público? Talvez o governo os obrigue a manter certas coisas em segredo. Ao longo dos anos, vários boatos surgiram alimentados por deslizes ou por falta de informações completas. Em entrevistas, os próprios astronautas, como Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, que permaneceu no módulo orbital durante a missão, mencionaram várias vezes estranhos flashes que perceberam a caminho da Lua e na volta. Esses efeitos visuais apareciam mesmo quando fechavam os olhos. Mais tarde, os cientistas descobriram que não havia nada de místico nesse fenômeno.
Era assim que os raios cósmicos de alta energia que atravessam o espaço se manifestavam. Para eles, nada é obstáculo, nem o vidro da escotilha, nem a retina do olho. Mas o mais surpreendente, que de vez em quando era mencionado pelos astronautas, era uma música estranha, detectada nos sinais de rádio. Em primeiro lugar, como poderia haver som no vácuo? Em segundo lugar, a música causava nos cosmonautas que tinham o azar de ouvi-la um terror gelado. O som parecia uivos assustadores ou, ao mesmo tempo, um assobio sobrenatural. Ainda mais estranho é que esse ruído só era ouvido no lado escuro da Lua. Com nervos de aço tinha Michael Collins, participante da missão Apollo 11 que permaneceu em órbita lunar durante toda a missão. Ele admitiu várias vezes que quando a Lua bloqueava a Terra e ele perdia contato com a tripulação, uma sensação incrível e incomparável de solidão tomava conta do astronauta, ainda mais acompanhada das assustadoras estrelas mencionadas. E a última pergunta relacionada ao nosso satélite, que gostaria de esclarecer agora: por que, há mais de meio século, ninguém mais vai à Lua? Durante esse tempo, não foi organizada nenhuma missão tripulada. Por que, depois de tanta atividade, seguiu-se uma estagnação absoluta? Isso não leva a pensar que os astronautas viram algo que os assustou e tirou completamente a vontade das autoridades de organizar novas missões? Muitos outros projetos e especulações nesse sentido foram publicados e discutidos na mídia. Falava-se também sobre documentos secretos que nunca foram divulgados e sobre tentativas de limitar os astronautas em suas revelações. Mas não foram encontradas provas reais de que qualquer um dos participantes da missão tenha visto naves alienígenas, bases ou outros vestígios da presença de uma civilização extraterrestre. O que dizem as fontes oficiais do governo sobre o encerramento do programa lunar? A primeira razão apontada é o custo incrivelmente alto do projeto. O programa Apollo custou 25 bilhões de dólares, o que hoje equivale a 150 bilhões. A segunda razão é o gradual enfraquecimento da Guerra Fria entre a URSS e os Estados Unidos. Junto com ela, a corrida espacial também ficou para trás. Além disso, houve uma clara mudança de foco para programas próximos à Terra, missões orbitais e o desenvolvimento da ISS. No entanto, não devemos perder as esperanças. Para 2026 a 2027, está planejado um voo tripulado à Lua, embora não se saiba se ele realmente acontecerá, considerando o atual caos na geopolítica. Compartilhe nos comentários suas opiniões sobre como, levando em conta os novos padrões ecológicos e estéticos, assim como os requisitos de segurança, serão as missões modernas para o nosso satélite e o que elas podem descobrir. Editor A. Revisor.